Pois é, já a gente vai falar mais sobre esse caso aqui no Jornal Jovem Pan e o João Vitor Revedilli volta com outros bastidores. Agora, uma informação que está tendo uma repercussão grande na noite dessa terça-feira: o governo de Donald Trump decidiu revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington. O cargo é ocupado por Maria Luísa Viotti. O governo americano justifica a medida como uma resposta ao Itamaraty. A diplomacia nacional ainda não autorizou que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O governo Lula ainda não tinha se pronunciado a respeito do aval a Pérez e não há um prazo para que isso ocorra. A principal preocupação por parte de Brasília era de que Pérez atuasse para interferir na eleição presidencial marcada para outubro. A revogação do visto não significa a expulsão da diplomata Maria Luísa Viotti. De acordo com os Estados Unidos, ela poderá permanecer no país, mas sem uma autorização. A validade poderá ser restabelecida caso o Brasil conceda o aval ao novo embaixador americano. O porta-voz do Departamento do Estado informou ainda que novas sanções contra o Brasil não estão descartadas. E agora há pouco, o Itamaraty informou que ela deve continuar na América do Norte. E a gente tem um destaque do nosso site, jp.com.br, do correspondente Eliseu Caetano, trazendo outros desdobramentos sobre essa questão. Como é que fica a embaixada do Brasil nos Estados Unidos depois do visto da embaixadora ser cancelado? A eventual saída da embaixadora não interrompe o funcionamento da embaixada do Brasil em Washington, segundo as informações. jovempan.com.br é o nosso site, que está inclusive de cara nova. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Vou começar aqui por Denise Campos de Toledo entrando nos estúdios, o Vilela e a Dora também. Vem para cá, Denise, para a gente, todo mundo aparecer aqui na nossa tela. Bom, de qualquer forma, é mais um caso que cria um estresse com os Estados Unidos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Nós temos agora, boa noite, Dora, boa noite, Vilela, boa noite a todos. A Secretaria de Comunicação Social do Governo aqui no Brasil até está rebatendo as argumentações dadas pelo governo dos Estados Unidos de que haveria uma demora para aprovação do nome do embaixador que foi indicado pelos Estados Unidos. Eles falam que, na verdade, houve um problema aí diplomático que foi até citado por alguns embaixadores, que não houve um comunicado anterior oficial ao governo brasileiro antes do anúncio do nome. Então, isso acabou quebrando um parâmetro diplomático. Tem uma resposta bastante longa, acaba de ser divulgada agora, Tiago. Agora, acaba dificultando e gerando uma expectativa ruim na relação entre os dois países, não é? Nós já temos problemas em relação às tarifas comerciais, embates políticos, a suposta tentativa dos Estados Unidos de interferir nas eleições aqui no Brasil. Então, é mais um problema diplomático que pode ter outros desdobramentos, que os Estados Unidos falaram em reciprocidade, que eles estão reagindo ao que o Brasil deveria ter feito ou deixou de fazer, que seria endossar o nome do indicado para ser embaixador aqui no Brasil. Pois é, e nós temos uma nota do Itamaraty falando sobre essa questão. Agora há pouco eu já destacava também que, inclusive, o Itamaraty diz que a embaixadora vai continuar nos Estados Unidos, mesmo sem o visto. Essa nota em reação à decisão dos Estados Unidos de alterar o visto da embaixadora do Brasil em Washington. O governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo Departamento de Estado americano de alterar o visto da embaixadora no Brasil em Washington. As duas justificativas apresentadas são falsas. O processo de concessão de arregimento é confidencial e o nome designado só deveria vir a público depois de concedida a anuência, conforme estipula o artigo 4 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas entre os países. Deixa eu trazer aqui a Dora e o Vilela. Dora, agora há pouco também um bastidor que surgiu é que o governo Lula vai continuar cozinhando e não vai aceitar a vinda do embaixador americano para Brasília. Isso vai continuar trazendo um desgaste entre os dois países e uma crise que pode se ampliar, não é, Dora? Olha, esse banho-maria inclui o Milei, tá? Porque hoje, de novo, o presidente argentino voltou a falar cobras e lagartos. Olha, essa história está muito esquisita, porque, evidentemente, como diz a nota do Itamaraty, não tem reciprocidade, coisa nenhuma. Caçar o visto de uma embaixadora, no exercício da função,
Isso é super grave, não tem nenhuma reciprocidade com ainda não concessão do agrimã ao embaixador americano aqui no Brasil. Não faz tanto tempo, foi o quê? Foi esse ano, quer dizer, ainda não tem o trâmite legal, ainda não transcorreu, e tem a outra justificativa, que é uma reciprocidade negativa de vistos a 2 diplomatas que viriam aqui para discutir o sistema de votação eletrônica. Isso não tem equiparação, não tem equivalência a esse gesto. Eu digo que está esquisito, porque isso está aparecendo, eu junto com a Argentina, e eu acho que não está dando para separar, tá certo? Ainda não dá para a gente vislumbrar exatamente o que está desenhado nesse horizonte, mas claramente o Itamaraty está vendo que tem algo sendo desenhado. E, claro, não poderia também deixar sem alguma resposta, sem alguma satisfação, mas também é preciso saber, é preciso entender em que terreno exatamente se está pisando, que é para não cair num jogo que está sendo feito, mas que a gente não sabe, que eu digo Brasil, não sabe exatamente qual é. Quais são as minas que estão sendo postas no terreno? Quais são as armadilhas, as ratoeiras que tem aí na frente? Mas que tem. E é algo que a gente vai conseguir saber à medida que os acontecimentos se desenrolam, porque evidentemente isso não vai parar. Agora, além de não ser uma reciprocidade, essa suspensão do visto da Maria Luísa Viotti é a outra justificativa, que só vai devolver quando for dado o agrimã para o embaixador americano no Brasil. Isso só tem um nome. Esse nome é chantagem. Porque quando a gente põe uma coisa contra a outra, eu só faço isso se você me fizer aquilo, eu estou te chantageando. E é isso que está. Então, o quadro acho super grave. Vilela, o governo americano pressiona o Brasil tomando essa decisão, essa atitude, mas eu pergunto para você quais seriam as soluções. Por quê? Primeiro, que o governo americano poderia expulsar a embaixadora. E aqui o presidente Lula podia chamar de volta a embaixadora também. De qualquer forma, é curiosa essa situação, porque ela vai continuar lá sem o visto. É isso? Pois é, Thiago, é uma situação muito complicada e que a uma hora vai precisar ser resolvida, até porque ela, sem visto, terá ali dificuldades de permanecer e de cumprir, de praticar atos diversos referentes às suas atividades como embaixador. É algo que chama a atenção a forma, especialmente como o governo americano vem conduzindo essa questão, porque me parece que está faltando uma clareza política estratégica por parte do governo americano. Por mais que eventualmente venha a trazer seus argumentos e que o governo brasileiro venha a trazer seus argumentos, o fato é que só se pode encarar uma briga, um conflito, um desarranjo, quando de fato é o momento adequado para isso. E me parece que se existe algum interesse político, estratégico do governo americano no sentido oposto ao do atual governo brasileiro, ora, me parece que agora não é o momento de colocar azeitona na empadinha do presidente Lula. E é isso que está acontecendo. O governo americano, com esse tipo de atitude, especialmente atitudes que são tidas como picuinha, acabam fortalecendo o discurso, a narrativa do presidente Lula, do nós contra eles, do Davi contra Golias, aquela história que o presidente Lula gosta de fazer, se utilizar desses dilemas em palanque eleitoral. Então, nesse sentido, o governo americano vai dando cada vez mais fundamento. Me parece que seria muito mais inteligente guardar o eventual saco de maldades para depois de outubro. Mas agora isso acaba inflando a popularidade do presidente e o presidente Lula, naturalmente, fica dando gasolina para que essa situação prossiga, porque do ponto de vista eleitoral só traz dividendos ao governo atual.